Graça e paz. Vamos orar? Peça para Deus ministrar o teu coração. Peça para Deus ministrar na tua vida, falar a sua vida, amém? Pai Deus, em nome de Jesus, nós queremos o Senhor. Queremos que o teu Espírito nos faça ver, Pai. Nos ajude a colocar os nossos olhos em Jesus e enxergar, ó Pai, aquilo que o Senhor é e aquilo que nós temos no Senhor, ó Deus, e como nós podemos viver, ó Pai, ó Deus, essa tão maravilhosa graça, Pai, que nos leva assim, Senhor, ó Deus, a ter um coração generoso, a ser uma pessoa que perdoa, que libera perdão, que abençoa uns aos outros, ó Pai, ó Deus, que vive realmente, ó Pai, sabendo que nós já somos amados, que nós já somos aceitos, ó Deus, e que podemos chegar diante do Senhor confiantemente, porque não tem mais nada que nos impede, ó Pai, de estar diante do Senhor, confiando e sabendo que o Senhor nos abençoa, que o Senhor já nos abençoou, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Eu quero compartilhar com vocês, nessa manhã, um texto aqui, um personagem que não é tão conhecido assim da Bíblia, é bastante conhecido, é um dos filhos de Jacó, né? Porém, ele não é bem conhecido. A Bíblia fala ali, né, em Gênesis 49, versículo 1, que no final da vida de Jacó, ele vai e chama os seus filhos. E então ele começa a falar a respeito de cada um dos filhos. E quando ele começa a falar, a gente percebe que não são apenas bênçãos que Jacó está liberando, mas há um sinal profético, uma profecia. Cada bênção, ele está falando o que iria acontecer no futuro, na vida, o que estaria determinado na vida dos seus filhos. E aqui, em Gênesis 49, versículo 1, diz o seguinte: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. E a gente vendo esse elemento profético na vida dos seus filhos, ele vai falando ali, e a gente percebe o que toda a palavra de Deus, naquele contexto, aponta para Jesus. A gente vai ver que toda a palavra de Deus, ela aponta para Jesus. A gente olhando a Bíblia, se você pode ver a Bíblia como um álbum de família, né? A Bíblia é um álbum de família, e o ponto central desse álbum de família é Jesus. Tudo na Bíblia aponta para Jesus, tudo mostra para Jesus. E o primeiro filho ali, que realmente Jacó fala sobre ele, o nome dele é Rúben, né? O nome dele é Rúben. E isso aqui tem algo tão importante, queridos, que quando a gente vê o significado do nome Rúben, que é olhe o filho, entende? Olhe o filho. Esse é o significado do nome Rúben. Eu fico imaginando quando Lia foi dar o nome para Rúben, ela não imaginava que aquilo era profético ou que aquilo aponta para Jesus. Ela apenas estava dando nome de acordo com a experiência que eles estavam vivendo. Eram duas irmãs casadas com Jacó, e as duas estavam o quê? Disputando a atenção de Jacó. Era assim que estava acontecendo. E então ela teve um filho primeiro que a outra irmã, que é Raquel. E então quando ela teve o filho, ela deu o nome de Rúben. O que ela queria? Ela queria dizer para todo mundo: olha o filho, olha o filho. Mas ela não sabia, mas Deus, que sabe todas as coisas, estava querendo ensinar para mim e para você, que nós na vida cristã, nós precisamos o quê? Olhar para o filho. E quem é o filho? Jesus. Entende? Que nós precisamos olhar para o filho. Nós precisamos olhar para Jesus. Então, muitas vezes a gente percebe pessoas
que ficam se esforçando. Aí eu tenho que me esforçar, eu vou orar mais, aí eu vou jejuar mais, aí eu preciso servir lá na igreja mais, olha, eu não posso faltar nada, olha, eu fiquei nervoso no trânsito, eu não posso, eu tenho que me esforçar, porque, nossa, esse trânsito de Goiânia, misericórdia, mas eu preciso me esforçar para que isso não aconteça, porque eu quero ser mais santo, porque eu quero ser mais parecido com Jesus. Ei, o que Deus está falando para mim e para você? Olhe para o Filho. Eu só vou me tornar santo quando eu estiver olhando para Ele. Olhe para o Filho. Olhe para o Filho. É isso que a palavra de Deus, ela está nos ensinando. Quando a gente olha para a palavra de Deus, tudo isso. Então, queridos, a minha santificação e a sua santificação, ela vem quando eu e você, nós olhamos para o Filho, olhamos para Jesus. Quando nós contemplamos Jesus, querido, é impossível você chegar diante de Deus, permanecer ali diante de Deus. Veja bem, esse termo, você chegar diante de Deus, é até um pouco assim, difícil, né? Às vezes as pessoas não entendem. Você chega aqui, que jeito? Eu não venho encontrar com Deus, Ele já vem comigo. Entendeu? Aí eu cheguei na presença de Deus, e aí eu levantei minhas mãos, e agora eu vou ter. Ei, não vou ter não, Ele já veio comigo. Entendeu? Ele já está em mim. Aqui apenas eu vou me expressar. Então a gente precisa ter a revelação disso, que Deus, Ele já está em nós. Então, quando olhar para o Filho, fala de quê? De uma intencionalidade minha, onde eu separo aquele tempo, onde eu vivo aquela circunstância, onde eu vivo aquele momento, onde eu sei que Ele está em mim, eu estou nele, então eu posso olhar para Ele e saber que Ele é santo, e eu sou santo porque eu estou nele. Então eu preciso olhar para o Filho, olhar para Jesus. Quando eu olho para Jesus, querido, eu sou santificado cada vez mais. Por que eu sou santificado? Mas se eu estou em Jesus, eu sou santo, querido. Não é a revelação, é o entendimento, é o saber. Estava conversando com uma pessoa e ela estava assim, num certo sentido, falou assim: o senhor faz isso e isso e isso. E foi pautando, né, o meu comportamento. Eu falei: é verdade. É porque eu gosto de me expressar diante de Deus. Mas toda vez que eu chego, o senhor faz isso, faz aquilo. É verdade. Eu gosto de me expressar diante de Deus. Ele não teve vergonha de morrer na cruz por mim. Eu vou ter vergonha de me expressar dentro da casa dele. Paciência, eu me expresso. Não tem jeito, e vou continuar me expressando diante desse Deus tão maravilhoso. Então é tão importante a gente ter revelação. Amém? Então Jacó, ele manda que os seus filhos se reúnam, e ele vai dizer o que aconteceria nos próximos dias. Agora é tão importante a gente saber que Jacó e Israel, eles são o quê? A mesma pessoa. Mas o nome Israel foi dado a Jacó quando ele lutou com um anjo do Senhor ali no Val de Jaboque. Agora, veja bem, a Bíblia fala que Jacó, o anjo diz: você lutou com Deus como homem e prevaleceu. Queridos, veja bem, Deus podia arrebentar com Jacó, destruir Jacó do jeito que ele quisesse, mas Deus se deixou prender. Por quê? Porque Jacó estava buscando intensamente. Deus se agrada quando eu e você, nós o buscamos intensamente. E antes dessa busca intensa de Jacó em relação a Deus, ele chamava Jacó. E Jacó significa, o nome significa suplantador, com aquele aspecto de trapaça, né? É aquele suplantador, aquele tipo de gente que quer levar vantagem em tudo, entende? Essa era a caracterização do nome Jacó. E quando ele buscou intensamente a Deus, Deus mudou o nome dele. Deus falou: já não te chamarás Jacó, mas te chamarás Israel, ou seja, príncipe de Deus. Queridos, eu preciso entender que Deus
veio, e Deus agiu na minha vida e na sua vida. Sabe, Deus, Ele vem na minha vida, Ele vem na sua vida, e Ele transforma, sabe, a nossa identidade, a nossa característica. Eu só preciso olhar para o Filho. Então, querido, quando Jacó reúne todos ali, a primeira bênção, a primeira palavra liberada foi sobre a vida de Rúben. Agora, para a vida de Rúben, não foi uma palavra abençoada. Para Rúben não foi uma palavra assim de bênção, mas foi mais uma palavra de disciplina. Por que que Rúben recebeu uma palavra de disciplina, queridos? É algo tão forte. A palavra de Deus diz que Raquel, ela morreu, né? Quando estava ali próximo a Belém, ela morreu. E diz que Rúben, ele dormiu com a concubina de Raquel, com Bila. E a Bíblia diz que Jacó o soube. Olha o que diz aqui, Gênesis 49, 3 e 4 diz o seguinte: olha a palavra de Jacó para o seu filho. Isso, está aí. Rúben, tu és primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como água, não será mais excelente, porque subiu ao leito de teu pai e o profanastes, subistes a minha cama. Então veja, a palavra, lembrando o que significa: Rúben, olhe para o filho. Então, o que acontece, queridos? A gente vê o seguinte, Deus, porém, usa tudo isso, para quê? Para nos levar, para nos fazer enxergar, e um sinal, sabe, para nós olharmos para o Senhor Jesus. É um sinal espiritual onde Deus diz: olhe para o Filho. Quem é o Filho? Novamente eu te afirmo, é o Senhor Jesus. Toda bênção vem quando nós olhamos para Jesus. Agora, mas temos aqui uma imagem do primogênito sendo o quê? Rejeitado. E por quê? A razão é colocada: instável como água, não deve se destacar, porque subiu à cama de seu pai e a contaminou. Então veja, o Jacó, ele deu aqui a razão pela qual Rúben estava sendo rejeitado. E Rúben, ele cometeu adultério com a concubina de seu pai, que se chamava Bila. Então veja bem, Deus mesmo projetou. Aqui a gente vê algo aqui tão interessante. Algumas pessoas dizem que todo pecado é igual. Não tem isso na Bíblia. Algumas pessoas dizem: o negócio fez sucesso porque o negócio pegou, né? Muita gente afirma: não, para Deus não tem diferença, todo pecado é igual. Ei, mas a Bíblia diz aqui que o pecado sexual, ele é o único na sua categoria. Ele é único na sua categoria. A palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus diz que esse é o único pecado, que a pessoa, quando peca na imoralidade sexual, ele peca contra o próprio corpo. Ele peca contra o próprio corpo. E aí, queridos, olha, é importante a gente entender. Deus mesmo, ele projetou o sexo, e sexo é uma ideia divina. E em seus planos, Deus quer o quê? Que o sexo aconteça no ambiente de aliança, onde o casal se sinta seguro, onde os dois têm segurança, têm liberdade, têm alegria. É bênção de Deus, porque quando isso acontece, o sexo acontece dentro do ambiente de aliança, ele é maximizado, essa palavra aí que eu não dei conta de pronunciar, você sabe qual é, né? E também, sabe, abençoado. Ele é o que? Abençoado. Então é tão importante, querido. Deus sabe que esse pecado tem consequência que nenhum outro pecado tem. A gente já viu esse exemplo nos encontros. Se você colar duas folhas uma à outra e depois tentar descolar, um pedaço da folha vai junto com a outra. Pessoa que peca sexualmente, ela sempre vai levar algo da outra pessoa consigo.
ela sempre vai levar algo da outra pessoa consigo. Agora, veja bem, queridos, isso é tão sério, essa questão, que é o único pecado que a palavra de Deus manda a gente fugir. A Bíblia não manda a gente orar, a Bíblia não manda a gente jejuar, a Bíblia manda fugir. É esse o único ato sensato para fazer para uma pessoa que vê numa situação vulnerável, que pode levá-lo ao pecado sexual. Ela precisa o quê? Fugir. Então, querido, nunca pense assim. Algumas pessoas pensam, eu posso lidar com isso. É mentira, é engano do diabo. Você não pode. Você não pode. Pensa aqui comigo, vocês lembram de José do Egito? Foi vendido como escravo ali para Potifar. Potifar, alto comandante do exército egípcio, muito rico. Com certeza a mulher de Potifar devia ser muito bonita. Devia ser realmente uma tentação. E o que José fez? José ele não orou, José ele não repreendeu, José ele não fez jejum. José fugiu. A única coisa sensata para fazer numa situação dessa. A única coisa sensata para fazer numa situação dessa. Então muitas pessoas, queridos, eles falam isso. Eles falam, olha, eu posso lidar com isso. Não, eu consigo, eu tenho equilíbrio. Isso pode acontecer com outros, mas comigo não. Não é verdade, querido. Então, mas a verdade é que a tentação levará você a um lugar que você não quer. E sempre o preço vai ser alto demais. Sempre o preço a se pagar vai ser alto demais. Olha o que diz 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Querido, deixa eu te dizer, não confie na sua carne. Não confie na sua carne. Não confie na sua carne. Então, queridos, atitude mais espiritual que alguém pode ter é não confiar em si mesmo. Tem gente que espiritualiza essas coisas. Sabe, querido? A atitude mais espiritual que existe é não confiar em si mesmo. É realmente fugir, né? É fugir. E a gente fica olhando, queridos. Aqui, Rubem perdeu tudo por causa da imoralidade sexual. Quantas pessoas já perderam tantas coisas por causa da imoralidade sexual? Veja bem, não estou falando de salvação, porque tem muita gente que se preocupa só com a salvação. Eu estou falando de coisas que você vai perder agora, nessa vida, nesses dias. Quantas pessoas perderam grandes coisas por causa da imoralidade sexual? Entende? Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de coisas nesta vida, de coisas que eram para você, que Deus ia ministrar na sua vida, que você, sabe, né? Tanta gente que perdeu coisas excelentes por causa de um momento. E olha, às vezes é um momento bem curto, né? E a pessoa perde tanta bênção que poderia vir sobre a vida dele ou dela, né? Ele perde tanta coisa, por quê? Porque deu vazão à carne. Então, queridos, veja bem, é tão forte isso. Perdeu a excelência, perdeu a dignidade, perdeu tanta coisa. Por quê? Porque cometeu a imoralidade sexual. Isso aconteceu com Rubem. E isso, queridos, a gente poderia entender tanta coisa que acontece. Olha, a Bíblia diz o seguinte aqui: não confie na sua carne. Ninguém jamais pode dizer, eu posso lidar com isso, pois em tudo nós precisamos o quê? Da graça de Deus para nos defender de qualquer pecado. Eu preciso da graça de Deus.
Eu preciso da graça de Deus, eu preciso olhar para o filho. Quando eu estou olhando para o filho, não consigo alguém diante de Jesus pensando em pecar. Consegue pensar nessa ideia esdrúxula? Alguém diante de Jesus pensando em pecar. Quando nós estamos diante de Jesus olhando para o filho, a gente só pensa em santidade. Amém ou não? Não é verdade? A gente só pensa em ser santo, em melhorar. E aí, queridos, veja bem, valorize a sua posição. Você sabia que Rúben, ele poderia ter sido o progenitor, o pai de todos os reis de Israel, né? Então Jesus não seria o leão da tribo de Judá, Jesus seria o leão da tribo de Rúben. Entende? Né? Davi não seria Davi da tribo de Judá, seria Davi da tribo de Rúben. Olha aí, querido. Eu acho que Rúben não imaginava o quanto que ele estava perdendo ao não valorizar a sua posição. Ele perdeu o que? A realeza. Ele era o primogênito, mas a sua realeza, sabe, a nobreza que era para ele, foi dada para outro, foi dada para Judá. E aí, querido, o próprio primogênito, ele tinha direito a 3 coisas, preste atenção nisso. Ele tinha direito ao reino, ele tinha direito ao sacerdócio e uma porção dobrada da herança. E aí o seguinte, né? A realeza foi dada a Judá, o sacerdócio foi dado para a tribo de Levi, e a porção dobrada foi dada aos filhos de José. Então, está percebendo que ele não perdeu as coisas lá no céu, ele perdeu tudo na terra. Tudo era coisas que ele desfrutaria e que ele viveria aqui. E ele perdeu, querido. Veja bem, então, como ele tinha direito a essas 3 coisas, ele foi perdendo. O primogênito tinha direito, entende, a essas coisas tão preciosas. A terceira coisa era a porção dupla da herança. Veja bem, quando a gente vai ler lá a relação das 12 tribos, a gente vê Benjamim e Efraim. Quem era Benjamim e Efraim? Eram os filhos de José. Até a porção dupla da herança ele perdeu. Essa porção dobrada teria sido de Rúben, mas em vez disso, a porção dobrada foi dada a José. Então veja, queridos, Jesus não seria o sumo sacerdote, seria o sumo sacerdote da tribo de Levi, não. Jesus seria o sumo sacerdote da tribo de Rúben. Entende isso, queridos? Está vendo o tamanho da perca por causa do pecado sexual, da imoralidade sexual? Que perda muito grande que ele teve. Muitas vezes, a pessoa quando pensa em cometer um pecado, ele fala assim, ninguém vai ficar sabendo. Aqui, Rúben também pensou que ninguém sabia, mas o pai sabia. Mas o pai sabia. Entende? O pai sabia, ficou sabendo. E quando chegou a hora da bênção, todas essas 3 coisas foram tiradas. Sabe, querido, eu acho que deve ser muito triste uma pessoa ver alguém ocupando uma posição, desfrutando de coisas que era para você, mas de você foi tirada e foi dado a outro. Deve ser horrível isso, né? Deve ser horrível isso. Algo que era para você, deve ser muito ruim. Falar, mas aquilo era para mim. É verdade, era. Mas por causa do pecado, foi tirado e foi dado a outro. Foi dado a outra pessoa, por quê? Por causa da imoralidade sexual. E foi isso que aconteceu com Rúben. Foi isso que aconteceu com ele. Não pense nem por um momento que se você desprezar a sua posição, preste atenção nisso. Vou ler para não esquecer de falar nada. Não pense nem por um momento que se você desprezar a sua posição, seu papel na igreja ou na liderança, Deus dirá, oh meu Deus, e agora? Quem que eu vou colocar no lugar? Não vai ter isso não. Entende?
você pode ter certeza que Deus vai levantar alguém para tomar o meu e o seu lugar. Se nós não valorizarmos a posição que Deus nos deu, Deus levantou para colocar no nosso lugar. Deixa eu te dizer, Esaú, ele não valorizou o direito de primogenitura. Deus deu para Jacó, não é? O grande rei Saul não valorizou a posição de rei que ele tinha. Deus foi pegar um adolescente, um rapaz, um jovem, que nos nossos dias de hoje ninguém daria nada por ele, nem eu, nem você provavelmente, que estava lá, nem os irmãos e nem o pai achava ele grande coisa, que ele estava lá no pasto cuidando de ovelhas. Deus pegou Davi e levantou e colocou. Deixa eu dizer uma coisa para você, não há falta de pessoas para Deus usar e para cumprir o seu propósito. Não há falta. Não há falta, entende? De pessoas para Deus usar e para Deus cumprir o seu propósito. Preste atenção. Olha o que eu vou te dizer. Não há ninguém insubstituível. Gostei tanto aqui das ministrações aqui de hoje, do ofertório, que eu falo, rapaz, que coisa boa. Terça-feira foi tremendo. Estamos crescendo, aleluia. Glória a Deus por isso. Deixa eu te dizer, é tão interessante quando a gente vê as pessoas reclamando posição. Não entendeu a graça não. Não há ninguém insubstituível. Não há ninguém insubstituível. Deus, ele vai cumprir o seu propósito. Então, quando Deus me dá a posição de pastor de uma igreja, quando Deus me dá a posição de um líder de um oásis, quando Deus me dá uma posição de servir na casa de Deus, quando Deus me dá uma posição de ministrar no louvor, quando Deus me dá uma posição de trabalhar no ministério infantil, quando Deus me dando uma posição, Deus está me dando uma bênção, um privilégio. Não é porque Ele tem uma necessidade, não é porque eu ou você, nós somos insubstituíveis, é que Deus nos ama tanto que nos deu um privilégio, uma oportunidade. Então, se eu não valorizo, Deus levanta outro. Deus levanta outro. Deus coloca outro no meu lugar, no seu lugar. Sabe, não existe isso. Não existe gente insubstituível. Então eu preciso o quê? Valorizar. Eu preciso valorizar. Se você não acredita que a sua posição possa ser assumida por outro, né? Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Deixa eu ler aqui. Atos 1, 17 ao 20 diz o seguinte: porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, e precipitou-se e rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outros os seus encargos. O que é isso aqui que ele está falando de Judas? Judas, ele conviveu com Jesus, ele estava ali, querido, ele era para ser contado entre os apóstolos, mas foi substituído. E a Bíblia fala que ele, querido, vendeu ali, pegou o dinheiro e tentou se enforcar, e o galho quebrou, e ele caiu em cima das pedras, e as entranhas dele rasgou, e ele se derramou-lhe todas as suas vísceras. Por quê, queridos? Porque não valorizou a sua posição. Então Pedro, ele está dizendo o quê? Que já estava escrito, fica deserta a sua morada, está escrito lá no livro de Salmos, como Pedro afirma, e ninguém viva nela, e que outro assuma o seu cargo. Só porque a gente tem um cargo na igreja, tem um título eclesiástico, um título de pastor, de líder, seja qual for o título, não significa que isso é para sempre. O que tem gente pensando? Não, mas foi a graça de Deus que me deu isso. É verdade. Foi a graça de Deus que me deu, então Deus não toma. Ei, se você não valorizar, Deus levanta e põe outro no seu lugar. Se você não valorizar, se você não der importância, a devida importância, Deus levanta e coloca outro no seu lugar.
Essa foi a posição de Esaú. Foi pela graça que ele recebia. Essa foi a posição de Rúben. Essa foi a posição de Esaú e também de Judas. Não valorizou. E Deus levantou outro e colocou ali no lugar. Veja bem, se Deus te deu uma missão, às vezes as pessoas falam uma coisa, mas como é a sua atitude? Como é a sua atitude? Veja bem, como é a sua atitude? Às vezes nós cantamos e falamos tantas coisas, mas a sua atitude fala o quê? Entende? A sua atitude diz o quê para Deus? Entende? Qual é a atitude? Se com a minha atitude eu demonstro que eu não quero a posição, Deus vai dar ela a outro. Se com a minha atitude, no dia a dia, em relação às coisas de Deus, em relação ao próprio Deus, em relação à casa de Deus, eu estou demonstrando que eu não quero, que eu não valorizo, que não é importante para mim aquela posição, aquela função, aquele cargo, Deus levanta outra pessoa. Deus substitui, querido. Deus não tem nenhum problema com isso. Agora deixa eu te dizer, eu valorizo. Eu valorizo. Eu estava dizendo para uma pessoa, já disse muitas vezes, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Isso é a coisa mais importante da minha vida. Entendeu? Deus é o mais importante. Então eu quero fazer de tudo para agradar Ele. Eu preciso valorizar, querido, isso é uma escolha. Obrigado? Não. Tem consequência? Sim. Mas é uma escolha. É eu que escolho, é você que escolhe. Entende? É eu que escolho. E eu vou valorizar, querido, em nome de Jesus. Eu oro, eu falo. Minha oração todo dia. Deus, gera em mim fome e sede da tua presença. Eu bato no peito todo dia. Gera em mim, Senhor, fome e sede da tua presença. Eu quero a tua presença mais que tudo. Entende? E isso, querido, vai mudando o nosso comportamento, vai mudando a nossa história, vai mudando as nossas atitudes e vai mudando a maneira de ver as nossas coisas. Amém? Não durma com medo. Amém? Não durma com o medo. Eu gostaria de falar o seguinte: quando a gente lê esse texto, a história de Rúben, o que fica óbvio, o que está na cara, o que está explícito, é que Rúben, ele cometeu adultério com Bila, certo? Não é óbvio. Eu não preciso nem ser crente, basta ler. Se tiver um pouquinho de conhecimento, de interpretação de texto, eu vou ler e vou entender que o que está escrito ali é que Rúben cometeu adultério com Bila. Isso é o que está óbvio, é o que está explícito ali. Mas os judeus, eles dizem o seguinte, que há na palavra de Deus, que na palavra de Deus existe o quê? Um ensinamento superficial, literal, que é esse, que a gente leu, a gente vai ver que é o quê? Rúben cometeu adultério com Bila. E esse conhecimento superficial, óbvio, é chamado, eles chamam de paraxá, né? Paraxá, ou seja, que está ali. Eu li a história, né? Mas existe um significado mais profundo. Aquilo que está além da casca, ele está mais profundo, que tem um significado espiritual mais profundo, né? Tem um significado espiritual bem mais profundo. E é tão importante a gente entender isso. E esse significado mais profundo é chamado de sode. E eu quero que a gente medite um pouquinho agora na Escritura, para a gente começar a enxergar isso que está mais profundo, isso que está além da casca. Amém? Veja bem, o que acontece? A gente leu, o óbvio é, Rúben cometeu adultério com Bila, sofreu as consequências que a gente falou, perdeu a porção dobrada da herança, perdeu a realeza e perdeu o sacerdócio, uma perca terrível, né? Mas veja bem, quero te lembrar novamente o significado de Rúben.
que diz o seguinte: o que significa a palavra Rúben? Significa veja o filho. Então, vamos voltar um pouquinho aqui em Gênesis, capítulo 35, versículo 22, que diz o seguinte: e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube, e eram 12 os filhos de Israel. O nome Bila significa o seguinte: significa temer, perturbar-se, atemorizar-se. É esse o significado do nome Bila. Então, nós podemos dizer o seguinte: não vá para a cama com medo, porque é isso que significava o nome dela. Não vá para a cama com medo. Então, o que eu quero mostrar para você aqui, queridos? Algo tão importante. Rúben significava olhe para o filho, veja o filho. Então, Rúben escolheu, querido, ao invés de ficar olhando para o filho, ao invés de ficar olhando para Jesus, ele preferiu ir para a cama com medo. Ele preferiu ir para a cama com o medo. Ele preferiu essa escolha sem lógica, né? E nós cristãos, nós não podemos nos abdicar, sabe, da nossa alta posição, contemplando o filho para ir dormir com medo. Quando dormimos com medo, nós perdemos todas as bênçãos da primogenitura. Quando dormimos com medo, nós somos desqualificados para a herança de Deus nas nossas vidas. Então veja, quando eu olho para o filho, eu estou numa alta posição. Quando eu estou olhando para o filho, eu estou numa posição elevada. Mas quando eu vou dormir com medo, o que acontece? Eu estou me desqualificando para receber todas as bênçãos de Deus, aquelas que Deus preparou para a minha vida, e eu me desqualifico para elas e deixo de recebê-las. Então, enquanto você olha para Jesus, você está em uma alta posição acima do medo. Sabe, queridos, o medo traz consigo uma série, sabe, de coisas como terror, como pânico, como angústia, como estresse. Ele abdicou da posição alta e foi dormir com o medo. E sabe, queridos, eu quero dizer para você, olhe para o filho. E eu quero mostrar isso para você, como que isso é importante. Olhe para o filho, olhe para Jesus. E a gente olha aqui em Mateus capítulo 14, tem uma história que ilustra isso de uma maneira tão importante, que ilustra isso de uma maneira tão fantástica. E nós precisamos sim, sabe, entender isso. Isso nos conta a história, esse texto que nós vamos ler daqui a pouco, né, de Mateus capítulo 14, que os discípulos eles estavam andando ali e Jesus impeliu eles a ir, né, terminou lá a ministração e Jesus mandou os discípulos, impeliu, uma versão fala, os obrigou, né, a entrar no barco e passar para o outro lado do mar da Galileia. E aí o que acontece? A Bíblia diz que, terminada ali de colocar os discípulos, de despedir as multidões, Jesus subiu para o monte orar. E quando os discípulos foram, veio a tempestade, o vento e tudo aquilo. Talvez, ou pode acontecer, ou já aconteceu, que veio a tempestade na tua vida, e a tua vida foi sacudida, como o barco daqueles discípulos estava sendo sacudida. Talvez a sua vida foi sacudida pela questão financeira, talvez a sua vida foi sacudida por uma questão de uma enfermidade que entrou na tua família, talvez a tua vida foi sacudida por um problema que aconteceu lá, que fugiu do seu alcance, entende? Você resolvê-lo. E talvez a sua vida foi sacudida por qualquer uma dessas questões que acontecem na nossa vida. Então, querido, não importa qual seja o vento, seja qual for a tempestade, eu estou aqui para te dizer, sabe, no meio da tempestade, no meio do problema, no meio da luta, olhe para o filho. Olhe para o filho, entende? No meio da dificuldade, olhe para o filho, amém? A Bíblia fala que eles estavam ali, os discípulos, na quarta vigília da noite.
Como que era dividida a noite? Das 6 até as 9 horas da manhã, até as 9 horas da noite. Das 18 às 21, primeira vigília. Das 21 às 12 horas, segunda vigília. Das meia-noite até as 3 horas da manhã, terceira vigília. Das 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã, a quarta vigília. Então os discípulos saíram à tarde, e já era entre 3 da madrugada e 6 da madrugada. Vamos ler aqui. Mateus 14, 22 até o 33 diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Quando ele despedia a multidão, e despedida as multidão, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estavam ele. Entrando no barco, já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomando-os de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E Jesus teve medo. Começando a submergir-se, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente é os filhos de Deus. Queridos, Jesus ele chegou ali que horas? Na quarta vigília da noite, o período mais escuro da noite, das 3 às 6 da manhã. Eu preciso entender, na hora mais sombria da minha vida, Jesus vai estar lá. Na hora mais sombria da tua vida, Jesus vai estar presente. Basta você olhar. Olhe para o Filho. Olhe para o Filho. Na hora mais sombria. Então, queridos, eles estavam ali. Então, quando a situação estava assim, sem esperança, Jesus veio ter com eles. Quando você estiver na situação que você fala assim: meu Deus, o que vai acontecer? Deixa eu te dizer, olhe para o Filho. Jesus vem, Ele te ajuda, Ele está com você. Você é filho. Se você tem uma aliança com o Senhor Jesus, você é filho. E Ele vem caminhando sobre o que, irmão? Sobre o mar. Agora, o que era o mar? O mar era o problema que ameaçava eles. O mar era o problema que determinava, que possibilitava a destruição deles. Deixa eu te dizer, quando você olha para Jesus, Jesus vem andando por sobre os problemas que te ameaçam. Jesus vem andando por cima da crise financeira. Jesus vem andando por cima da doença. Jesus vem andando por cima de qualquer problema para te salvar. Ele anda por cima. Ele anda por cima. E é isso que Deus quer para mim e para você. Eles estavam com medo do mar. Jesus vem por cima do mar, sobre o mar. Entende, querido? Eu preciso olhar isso. Olhe para o Filho. Olhe para o Filho. E aí, na quarta vigília da noite, eles chegam, né, na quarta vigília da noite, vê Jesus. E quando eles viram, eles ficaram apavorados e gritaram: fantasma. E Jesus falou com eles: não tenha medo, sou eu, não tenha medo. Queridos, o que Jesus disse ali? Sou eu. Lembra de Moisés e a sarça? Quem és tu, Senhor? Quando eu for a Israel e falar que o Senhor se apresentou a mim e me mandou a eles, se eles não acreditarem e me perguntarem: qual é o nome do teu Deus? O que eu vou responder? Eu sou, me enviou. O eu sou me enviou. O que Jesus está respondendo aqui para os discípulos? Eu sou. O eu sou, estou aqui. Então, querido, preste atenção. Quando você olha para o Filho, Ele é o eu sou.
que resolve qualquer problema da tua vida. Ele chega diante de você e ele diz: o eu sou, eu sou. Entende? Ele está dizendo assim, quando ele diz eu sou, querido, preste atenção, eu sou o Deus que supre toda a sua necessidade, embora você possa não ver, se você não olhar para baixo você não vê, mas se você olhar para o Filho você vai ver. Eu sou aquele que te supre, eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te protege, eu sou aquele que te levanta, eu sou aquele que te restaura, eu sou o Deus para fazer o que você precisa. É isso que Jesus está dizendo para aqueles irmãos, os nossos queridos irmãos do barco. O eu sou, é Ele, o Deus Todo-Poderoso, que faz tudo na sua vida. É o Deus Todo-Poderoso, é o grande eu sou tudo o que é necessário para a hora da necessidade. É só olhar para o Filho, olhe para Jesus. Eu sou tudo o que você precisa na hora da necessidade. E aqui tem algo bastante interessante. Pedro então lhe respondeu: Senhor, se és tu, ordena que vá ter contigo sobre as águas. E o Senhor lhe disse: vem. Deixa eu tomar aqui. E Jesus fala para Pedro: vem. E a gente vê que Pedro, ele deixou a sua razão da lógica completamente de lado. Ele tem lógica descer do barco no meio do mar, no meio da tempestade? Não tem lógica. Mas Pedro largou a lógica de lado. Ele simplesmente saiu do barco e andou sobre as águas. E quando Pedro sai do barco, Rubem olha para o filho. Pedro está olhando para o filho. E quando Pedro está olhando para o filho, ele está andando por cima de todos os problemas que o ameaçam. Quando ele está andando por cima, quando ele está olhando para o filho, ele está andando no sobrenatural. E o poder do natural não tem mais efeito na vida dele, porque ele está olhando para o filho. E veja, queridos, é algo bastante interessante. Quando Pedro olha para Jesus, ele se tornou como Jesus, com poder de fazer o que Jesus estava fazendo. Entende? Quando ele olhou para Jesus, para o Filho, ele passou a ser como Jesus. Quando eu e você olhamos para o Filho, nós nos tornamos como Jesus. E passamos a ter o poder de fazer o que Jesus faz. Entende? Ter o poder de fazer o que Jesus faz. E isso é tão importante. Então, ou seja, Jesus está falando: olha para o primogênito. Rubem era o primogênito. Olha para o primogênito. Olha para aquele que é o rei, olha para aquele que é o sumo sacerdote, olha para aquele que tem herança dobrada, e nós estamos nele, é tudo para nós. Preciso valorizar, é bem verdade, entende? Olha para ele, olha para ele. E aí, queridos, a gente vê isso, e eu preciso continuar olhando para Jesus. Agora, é bem verdade, né? Tudo parecia bem, até que Pedro tira os olhos de Jesus. Quando ele tira os olhos de Jesus, o natural passa a exercer poder sobre ele e ele começa a afundar. Às vezes a gente brinca com Pedro, mas deixa eu te falar. Alguém aqui já andou sobre as águas? Conhece alguém que já andou sobre as águas? Ninguém na história andou tanto sobre as águas como Pedro, com exceção de Jesus. É verdade ou não é? Ele é o vice. Pedro é o vice. Ninguém andou tanto quanto ele. Agora veja bem, olha, eu quero que você preste atenção nisso. Pedro estava andando sobre as águas, estava olhando para o filho. Quando ele tira os olhos de Jesus, o natural passa a ter efeito sobre a vida dele e ele começa a afundar.
A Bíblia diz que Pedro viu o vento. Foi isso ou não foi? Pedro olhou as ondas e o vento. E porque ele olhou as ondas e o vento, ele começou a afundar. O medo, ele afeta a sua capacidade de pensar com lógica. O medo impede você de pensar com lógica. Preste atenção. A Bíblia diz que ele olhou o vento e as ondas. Imagina que o lago, Mar da Galileia, calminho, sem nenhuma onda. Pedro podia andar sobre as águas se o mar tivesse calmo? Então o que tem a ver o vento com as águas? Qual é a lógica desse pensamento de Pedro? Ele olhou para o vento, ele pensou que o vento era mais forte que Jesus? Mas ele estava andando, era sobre as águas. Está entendendo? Pegou aí. Não tinha nada a ver com o vento. Tinha a ver com Jesus, olhar para Jesus. O mar podia estar calmo do jeito que fosse, sem nenhum vento, sem nenhuma brisa. Pedro continuaria afundando, se não fosse olhar para Jesus, se não fosse o sobrenatural de Deus na vida dele. Quando eu olho para Jesus, querido, eu não fico pensando nas lógicas, entende? Enquanto eu estou olhando para Jesus, eu vou pensar do jeito certo. Eu fico olhando aqui e eu fico assim, falo, Deus, me ajuda. E ajuda os irmãos também. Então, querido, o raciocínio dele também tinha sido corrompido pelo medo. O medo atrapalhou ele a pensar de forma lógica, óbvia. Entende, queridos? Então eu preciso ter esse entendimento, eu preciso olhar para Jesus continuamente. E enquanto Pedro estava olhando para o Senhor, ele é capacitado a agir no sobrenatural. Quando você olha para o Senhor, você é capacitado, sabe, a andar no natural. Pedro estava andando sobre a tempestade, acima da tempestade. Quando você olha para Jesus, você anda acima dos seus problemas, acima das crises, acima dos problemas financeiros, acima dos problemas de enfermidade, acima dos problemas familiares, acima dos problemas profissionais. Você vai andar acima. Quando eu olho para Jesus, eu ando acima. Por um instante, Pedro pensou que o vento era maior do que Jesus, e ele gritou: salva-me, Senhor, salva-me. E o Senhor estendeu a mão e segurou-se. E ele diz: por que duvidou, homem de pequena fé? Parece que Pedro foi reprovado, mas lembre, ele andou sobre as águas mais que qualquer um. E eu quero te perguntar: como que você está agindo por causa da pandemia? Você tem ido dormir com medo? Entende? Como você tem agido por causa da pandemia? Eu converso com pessoas, talvez você que está me assistindo, né? Eu converso com pessoas, elas vão trabalhar, elas vão ao supermercado, elas vão em todos os lugares que elas precisam ir, e dizem: eu não vou para a igreja por causa da pandemia. E qual é a pergunta que eu faço? Deus é poderoso para te livrar em qualquer lugar, menos na igreja, menos na casa dele. Na maioria dos lugares que a gente vai, não tem esse protocolo que nós estamos usando aqui na igreja, como é determinado pelos nossos governantes. Mas a minha pergunta é: você está olhando para Jesus ou está escolhendo ir para a cama com o medo? O que você tem escolhido? Olhar para Jesus ou ir para a cama com o medo? Entende? Então eu preciso ignorar os ventos. O Senhor pode parar os ventos quando Ele quiser. Então, queridos, deixa eu te dizer, não vá para a cama com medo. Olhe para o Filho. Quero chamar o pessoal do louvor aqui. Amém? Não vá para a cama com medo. Olhe
para o Filho, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, você que está assistindo, ou vai assistir depois, talvez lá no nosso canal. Não vá para a cama com medo, olhe para o Filho, olhe para Jesus. Quando nós olhamos para o Filho, quando nós olhamos para Jesus, nós andamos por sobre as situações. Fique no lugar alto. Não abra mão da sua posição. Valorize aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus te deu. Ainda assim, só o teclado, né? Tocando aqui baixinho ainda. Eu quero te convidar a você fechar os teus olhos e você falar com Deus diante dessa palavra. O que você tem feito? Às vezes o vento é tão forte que às vezes a gente nos tira a atenção daquilo que realmente nós precisaríamos estar atentos, que é o Filho. Talvez nós deveríamos estar olhando para Jesus, mas nós estamos olhando para os problemas. Nós estamos olhando para o vento. Nós estamos olhando para a circunstância e achando que o vento é maior do que Jesus, ainda que por um instante tem o poder de nos fazer afundar, submergir. Mas eu posso olhar para o Senhor Jesus e continuar nessa posição elevada, andando por sobre os problemas, acima dos problemas. Quando eu olho para Jesus, eu posso me mover no sobrenatural. Quando eu olho para o Filho me torna como Ele. Feche os teus olhos. Fale com o Senhor Jesus aí. Pai Deus, eu oro agora, não só para os irmãos que estão aqui, mas por aqueles que estão assistindo. Eu oro pelos irmãos que vão vir no culto da noite, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, ajuda a gente a olhar para o Senhor. Como a Tua palavra nos ensina, chegar diante do trono da graça, confiantemente. Oh Deus, onde nós encontramos misericórdia e achamos graça diante do Senhor. Que cada um possa olhar para o Filho. Que cada um aqui possa olhar para o Filho. Oh Deus, e se mover no sobrenatural. E se mover acima dos problemas. Oh Deus, que nenhuma pessoa aqui vá dormir com medo. Nem as pessoas que estão nos assistindo. Oh Deus, que não vá dormir com medo, mas que olhe para o Filho. Olhe para o Filho, Pai, e se mova no sobrenatural. Oh Deus, naquilo que o Senhor tem para nós. E que eles venham receber, sim, Senhor, a realeza. Que eles recebam, oh Pai, o sacerdócio. Que eles recebam a herança dobrada, Pai. Em nome de Jesus. Fique de pé, louve ao Senhor, exalte ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Diga, Santo.
exaltamos, Deus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. O eu sou. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o... Diga que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Te celebramos nessa manhã, Jesus, porque somente em Ti, Deus, nós podemos construir uma vida abundante. Aleluia, declare: eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és, só Tu és. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser. Diga, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser. Diga, Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Diga, Santo, Santo, Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Aleluia, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, que você coloque os olhos no Filho, no Senhor Jesus, e ande, se mova acima das circunstâncias, que você se mova no sobrenatural de Deus, em o nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e
Amém.